Oi, oi, querido estudante, tudo bem com você? Novamente estou por aqui. Sou a professora Daniele Nunes. Meu sinal na comunidade surda é este aqui. Seja muito bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje iremos a mais uma aula de língua portuguesa. Nesta aula abordaremos sobre textos de instruções de montagem. O que você sabe sobre isso? Ficou em dúvida? Fique por aqui e vamos estudar. Preparado? Então vamos lá para a nossa hora de aprender. Quero que neste momento você pegue uma folha de papel ofício, que nem esta aqui. Esta daqui mede 20 por 20. Iremos construir agora um animal em origami. Preste atenção nas instruções e vamos juntos construir. No primeiro passo, você vai dobrar a folha ao meio, unindo ponta com ponta. Depois, dobre mais uma vez, apenas para fazer uma marca. Depois, dobre as duas pontas de cima para baixo, que nem eu fiz aqui. Em seguida, dobre as duas pontas de baixo para cima, ok? E aí, você já conseguiu perceber que bicho é este? É um rosto de um cachorro. E para finalizar, desenhe os olhos e pinte o focinho, que nem eu fiz aqui. Pronto! Nosso origami está pronto. Você percebeu que através deste texto falado e escrito, você foi levado a confeccionar um origami. Percebe que foi instruído a realizar os comandos de passo a passo? Já pensou se você conseguiria fazer esta dobradura sem seguir instruções? Eu acredito que não. Chamamos tipos de textos dessa natureza de instrucionais. E para que servem os textos instrucionais? Acompanhe comigo na próxima tela. Perceba que um texto instrucional tem por objetivo instruir, mostrar como algo funciona gradualmente. É aquele texto que passa uma instrução de algo ou alguma coisa para você fazer. Estas definições foram bem claras e foi exatamente o que fizemos aqui. Através do texto falado e escrito, passei a você uma instrução. De que forma você deveria fazer a dobradura para poder sair com o rosto de um cachorro. Agora, pense comigo, seria possível a montagem do origami sem o texto falado ou escrito? O que você pensa sobre isso? Concorda comigo que sem o auxílio de um texto instrutivo, seria muito difícil fazer algo, a não ser que você tivesse ao seu lado alguém demonstrando cada etapa da dobradura, não é? A esse texto chamamos de texto instrutivo oral. Veja agora a instrução dada no início desta aula, mas agora com uma escrita completa. Veja que no texto escrito há um título. Há também uma descrição dos materiais que devem ser usados. E os números, o que fazem esses números neste texto? Eles estão indicando as etapas para a confecção deste material. E a imagem ao lado? Concorda comigo que esta imagem facilita a montagem da dobradura? Mas atenção, nem todos os textos instrucionais apresentam imagens. Perceba, aluno e aluna, que textos instrucionais estão ligados ao nosso dia a dia. Existem outros textos que ensinam como jogar ou como montar móveis. Já viu algum por aí? Vamos ler mais um texto instrucional agora? Jogo do contrário. Idade a partir de 6 anos. Jogadores 7 ou mais. Material nenhum. Como jogar? Fique atento às etapas que serão lidas. Vamos lá. Primeiro, um dos participantes será o mestre. Segundo, os jogadores devem olhar
para o mestre. Terceiro, o mestre dará uma ordem em voz alta. Quarto, os jogadores devem fazer exatamente o contrário da ordem dada. Quinto, o jogador que se confundir e não realizar ação contrária sairá do jogo. Sexto, quem conseguir ficar até o final será o novo mestre. Observe que este gênero textual, texto instrucional, apresenta algumas características importantíssimas. Acompanhe comigo. Primeira característica: qual é o assunto deste texto que acabamos de ler? Veja o título, é o nome do jogo. Jogo do contrário. É sobre este assunto que o texto tratará. Tudo bem até aqui? Próxima característica. Na composição deste texto, a apresentação da idade. Por qual motivo? Para quem for ler esse texto, saber a faixa etária que esta brincadeira é destinada. E como o texto instrucional tem função de informar, somos avisados e orientados sobre esta informação. A informação que trata de quais materiais devemos usar para esta atividade não será necessário nenhum tipo de material. O texto também nos mostra, como outra característica, o número de jogadores que podem participar. Você deve saber que existem jogos em que há um limite de jogadores, não é verdade? E neste jogo, há uma recomendação de que haja 7 ou mais participantes. Perceba, todas estas informações são preparatórias antes de você conhecer como se joga. Depois destas informações introdutórias, passa-se ao procedimento, ou seja, como se joga. Analise as orientações metodológicas deste jogo. Primeiro, um dos participantes será o mestre. Segundo, os jogadores devem olhar para o mestre. Terceiro, o mestre dará uma ordem em voz alta. Quarto, os jogadores devem fazer exatamente o contrário da ordem dada. Quinto, o jogador que se confundir e não realizar a ação contrária sairá do jogo. Sexto, quem conseguir ficar até o final será o novo mestre. Qual é o objetivo destas informações? Mostrar as etapas do jogo, correto? Sem esse conhecimento, você não saberia das regras tão importantes deste jogo. Todo jogo há regras. Por isso, textos de instrução devem ter passos. Imagine o jogo sem regras e sem etapas. Ficaria impossível de compreender e proceder. Lembre-se, o texto instrucional tem por objetivo ensinar e orientar. Vamos continuar. Analise este texto em tela. Há algumas informações expostas aí. Fique atento. O tema da nossa aula de hoje é sobre textos instrucionais. Veja que há informações sobre o material que deve ser usado para a confecção de um leão. E os materiais são os seguintes: papel laranja e branco, saco de papel reciclado, canetinha preta, olhinhos móveis, pompom preto e tesoura. Está faltando algo aqui, gente? Claro que há. Estão faltando informações relacionadas às instruções. Afinal, o objetivo de um texto instrucional já está dizendo, é instruir, ensinar. E nesta atividade aqui, não há instrução, apenas a apresentação do material que será usado. Mas como se faz este leão? É necessário seguir etapas. Observe na próxima tela a parte que falta neste texto instrucional. Veja, houve o acréscimo das instruções, parte tão necessária em um texto que tem por objetivo ensinar a confecção de um leão. Vamos ler. Recorte o papel laranja, como indicado no desenho, para fazer a juba do leão.
Recorte também parte do saco e faça 2 orelhas e 2 bracinhos. Em um outro papel, recorte 2 triângulos para os dentes. Observe também que as imagens ao lado auxiliam o leitor no processo. Sem as imagens, talvez ficaria mais difícil de compreender. Concorda? Tendo lido alguns textos, fica claro que textos instrucionais apresentam um objetivo principal: ensinar algo, e por isso devem conter algumas características como a apresentação do tema ou do assunto que será abordado, a apresentação dos materiais que serão usados, as instruções e as etapas. Você viu também que em alguns textos instrucionais apresentam imagens para auxiliar na compreensão do procedimento, mas que fique claro que isso não é uma regra. O texto instrucional, ele apresenta uma linguagem objetiva e clara. Afinal, este gênero passa informações de modo que instrua o leitor. E para você melhorar a sua compreensão acerca deste assunto, vamos treinar o nosso conhecimento? Convido-te agora para a hora da atividade. Atividade número 1. Leia o texto ao lado. Nome da brincadeira: pipa de palitinho de coco. Origem: Campina Grande. Material que deve ser usado nesta brincadeira: 2 palitinhos de coco, sacolas plásticas, pedaço de linha, cola, pedaço de seda ou plástico. Como se brinca? Passo 1. Faça um X com os 2 palitinhos de coco, amarrando-os bem firme com um pedaço de linha. Passo número 2. Cole nele o pedaço de seda ou plástico em forma de losango. Passo número 3. Para fazer a rabiola, enrole várias sacolas plásticas, dessas de supermercado, em tubinhos e corte-os formando as tiras. Passo número 4. Cole a linha nos palitos de coco. O texto lido tem finalidade de... Vamos às alternativas e verificar qual a finalidade do texto lido. Letra A. Informar sobre o surgimento da pipa. Letra B. Instruir o leitor a fazer uma pipa. Letra C. Apresentar uma linguagem emotiva. Ou a alternativa correta é a letra D. Informar sobre uma brincadeira fora de moda. Qual a finalidade do texto lido? Vamos verificar qual a resposta correta? Veja, a resposta é a letra B. Instruir o leitor a fazer uma pipa. Veja, o texto que lemos é um texto instrutivo. Ele está ensinando a confecção de uma pipa. Passemos agora para a atividade número 2. Identifique as partes que compõem o texto lido. O texto que nós lemos, letra A, apresenta começo, meio e fim. Letra B, título, conteúdo e autor. Letra C, tema, a apresentação dos materiais e o procedimento. Letra D, introdução, desenvolvimento e conclusão. Vimos nesta aula que textos instrucionais apresentam uma composição em seu texto, apresentam etapas, apresentam temas, há também a apresentação dos materiais. Por isso, a alternativa correta é a letra C, tema, a apresentação dos materiais e o procedimento. Veja em tela para confirmar o que nós respondemos aqui. Veja, o tema, nome da brincadeira, pipa do palitinho de coco, a descrição do material e as etapas, juntamente com as instruções do procedimento, como se deve
confeccionar esta pipa. Passemos agora para a atividade número 3. Em quantas etapas a confecção da pipa foi explicada? Letra A, em 6 etapas. Letra B, em 5 etapas. Letra C, em 7 etapas. A alternativa correta é a letra D, em 4 etapas. Vamos verificar lá no texto? Veja, há vários elementos no texto, há várias figuras e há números também. A questão perguntou de você em quantas etapas esta pipa foi feita. Veja, olha os números que estão indicando aí em tela. Estes números representam as etapas deste procedimento. Por isso, a alternativa correta é a letra D, em 4 etapas. E aí, você conseguiu responder as 3 atividades de hoje? Espero que sim. Vamos agora para a hora da revisão. Você aprendeu nesta aula que os textos instrucionais estão presentes no nosso cotidiano. Afinal, você já deve, em alguma competição, ter ganhado algum jogo ou foi convidado a participar de um e precisou ser orientado quanto às regras do jogo, ou para se informar também sobre a montagem de um determinado brinquedo ou confeccionar alguma coisa. Este gênero textual apresenta algumas características, como vimos. Relembre agora. Os textos instrucionais apresentam tema ou assunto. É necessário que você identifique este elemento, pois é através dele que você saberá o assunto que aquele texto está trazendo. Outra característica no texto instrucional, a apresentação dos materiais que serão usados. Nos textos instrucionais que você leu aqui, trouxeram os materiais que deveriam ser usados na confecção de um determinado objeto. Pode ser um brinquedo ou uma dobradura. Por isso, fique atento nesta informação antes de você prosseguir. Há também a apresentação das instruções e etapas. Lembre-se, o objetivo deste gênero é ensinar algo. Por isso, há nele instruções, e as mesmas precisam ser claras e objetivas. Este gênero apresenta também algumas etapas, pois elas explicam as ações necessárias para a confecção de um brinquedo, uma dobradura ou até mesmo um produto. Para encerrarmos nossa aula de hoje, quero deixar uma curiosidade aqui para você. Comecei esta aula instruindo-lhe a fazer uma dobradura de um rosto de um cachorro, não foi? Dobraduras também são chamadas de origami. Origami é a arte da dobradura de papel. E essa arte de dobradura de papel surgiu na China. Coincidência ou não, o mesmo lugar em que surgiu o papel. Porém, foi no Japão que o origami ficou mais conhecido. No início, o origami era feito apenas por pessoas ricas, já que o papel naquela época era muito caro. Interessante, não acha? Encerramos mais uma aula e eu espero que você tenha aproveitado. Aguardo você aqui na nossa próxima aula. Até mais e tchau, tchau!